Olá, tudo bem? Chegamos ao nosso segundo exemplo sobre a lei de Coulomb. E agora a gente vai fazer um exercício bem trabalhoso, bem mais complexo do que aquele primeiro que eu mostrei para vocês, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma situação onde o enunciado traz o tamanho da carga e da massa de um próton e de um elétron, que são os constituintes de um átomo de hidrogênio, e ele pede para que a gente calcule várias coisas, entre elas a intensidade da força gravitacional, a intensidade da força eletrostática entre o próton e o elétron e quer que a gente compare os valores obtidos. Ou seja, o objetivo do exercício é, na verdade, comparar a força elétrica com a força gravitacional, para que a gente perceba o quanto as equações são parecidas e o quanto os valores são diferentes, o quanto uma força é maior do que a outra. Então vamos lá. Me acompanhe até o final dessa aula, que eu tenho certeza que você vai aprender uma coisa muito importante, né? Além de todo o conceito envolvido, todo o método de cálculo. E vamos lá. E para não perder os próximos vídeos, clique aqui em inscrever-se e clique também para ativar o sininho, que senão o YouTube não vai te contar. Na verdade, o YouTube não vai te notificar da próxima publicação, a não ser que você comente alguma coisa aqui. Ele tem muito vídeo para te mandar, então ele só vai mandar o que considera relevante. Se você deixar um comentário, talvez ele te mande o próximo, senão não. Então vamos lá. Então aqui nós temos todos os dados necessários, né? E a informação a respeito do átomo de hidrogênio é que a distância entre o elétron e o próton que compõe o átomo de hidrogênio é de 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Ou seja, é uma distância realmente muito pequena. Mas nessa escala, né, vamos ver o que acontece. O primeiro item pede para a gente calcular a intensidade da força de atração gravitacional. Tá? Bom, como é que se calcula a atração gravitacional entre dois corpos? É bastante simples, a equação é muito parecida inclusive com a lei de Coulomb. Basta você fazer o seguinte, a lei de Coulomb é assim, ó, força, deixa eu pegar uma caneta um pouquinho mais grossa, daí a gente consegue se comunicar melhor. Ó, força é carga 1, módulo da primeira carga, módulo da segunda carga, vezes a constante eletrostática, dividido por d ao quadrado, é a distância de separação entre as cargas. Isso aqui é a força elétrica, né? Agora, a força gravitacional, vou chamar de Fg, ela é massa 1 vezes massa 2 vezes g, que é uma constante, dividido por d ao quadrado. Então, note como as equações são parecidas. Olha, massa 1, carga 1, massa 1. Carga 2, massa 2. Temos aqui uma constante da eletricidade, temos uma constante também para o eletromagnetismo. Então, as equações são muito parecidas, né? Temos um d, que é a distância ao quadrado, e temos também um d com a distância ao quadrado. Então, as equações são muito, muito, muito parecidas mesmo, né? O que muda aqui nesse caso? O que muda é a constante. Veja, esse K aqui da elétrica, né? A constante eletrostática no vácuo, esse cara vale 9 vezes 10 a 9. Então é um valor bem grande, né? São 9... Como é que lê esse número aqui? 3690. São 9 bilhões, né? Aqui é 1000, aqui milhões, 9 bilhões. Enquanto que a constante de gravitação universal é 6,67 vezes 10 a menos 11. Então isso aqui na verdade é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então na 11ª casa que vai aparecer aqui o 667. Entendeu? Então é um número muito, muito, muito pequeno. Essa é a grande diferença entre as duas coisas, tá? Mas vamos fazer o cálculo para ver o que acontece. Vamos começar aqui calculando a força elétrica pela lei de Coulomb e depois a gente faz o cálculo da atração gravitacional entre o próton e o elétron no átomo de hidrogênio. Bom, então aqui no átomo de hidrogênio, o que nós temos? Nós temos a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, só que com o sinal negativo, né? Eu vou considerar em módulo aqui, porque não importa. A carga do próton também é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então as duas cargas têm o mesmo tamanho, só que tem sinais contrários. Mas aqui, como eu estou só interessado em saber o tamanho da força de atração, nem preciso pensar aqui no sinal das cargas, não é relevante para a gente. Agora, a constante é 9 vezes 10 a 9. E aqui embaixo vai quem mesmo? Vai a distância ao quadrado.
A distância entre o próton e o elétron no átomo de hidrogênio é 5,3 vezes 10 a menos 11. Então, vamos fazer essa conta aqui. 5,3 vezes 10 elevado a menos 11. Só que tudo isso tem que ser elevado ao quadrado. Bom, gente, então, aqui já está montado. Daqui para frente é só matemática mesmo, né? É só fazer a continha. Mas, vamos fazer isso passo a passo, porque é a primeira vez que a gente está fazendo. O primeiro passo, gente, é multiplicar esses termos aqui que eu vou pintar de amarelo. Ó. Multiplica 1,6 pelo 1,6 e pelo 9. Por quê? Porque o resultado dessa multiplicação é que vai estar multiplicando 10 lá no final. Deixa eu fazer a conta aqui com a minha HP. Então, 1,6 vezes ele mesmo, vezes 9. Isso aqui vai dar 23,04. Então, aqui, eu estou pintando de amarelo o resultado da multiplicação dos termos de amarelo. O vezes 10 você repete e vai fazer a soma de menos 19 mais menos 19 mais 9. Então isso dá quanto? 19 negativo mais ele mesmo mais 9 positivo. Dá menos 29. Em cima. Né? Então, de onde veio esse menos 29? Ele vem da soma de menos 19 com menos 19 com mais 9. Isso tudo aqui dá menos 29. Agora vamos dividir isso por d ao quadrado. Quem que é o d? Para fazer o d ao quadrado, você pega o 5,3 e eleva ao quadrado. Vamos ver quanto que dá isso. 5,3 elevado ao quadrado dá 28,09. Tá? Vou pintar aqui de verde para você saber que é só o quadrado do 5,3. Repete o vezes 10 e multiplica os expoentes. Quem são os expoentes aqui? Eu estou falando então do expoente. E agora faltou cor aqui para eu designar as coisas. A multiplicação do menos 11 pelo 2. Quanto que dá menos 11 vezes 2? O resultado disso a gente sabe que é menos 22. Ok? Então agora é só fazer a divisão. Quem que eu vou dividir? Eu vou dividir aqui o que está de verde, de amarelo pelo que está de verde. E em seguida vou resolver a parte do vezes 10 ali, tá? Então vamos fazer essa operação aqui, ó. Força elétrica igual 23,04 dividido por 28,09. Deixa eu só inverter a ordem aqui. Pronto, dividir 0,82. Então aqui, ó, a divisão desses dois termos apenas, tá? Agora a gente vai fazer a parte do vezes 10. Repete o vezes 10 e faz expoente de cima menos o de baixo. Vai fazer menos 29 menos o menos 22. Tá? Vai ficar menos 29 mais 22, que dá menos 7. Certo? 29 com 22. É bom fazer a conta aqui, né? Porque senão vai errado. Esperando a moto passar. Menos 7. Ok? Então a força elétrica deu desse tamanho aqui, né? Parece uma força pequena até, mas... Enfim, vamos ver o que a gente faz. Olha, gente, esse número aqui não está expresso em notação científica. Ele está com uma potência de base 10, mas se você quiser fazer ele como uma notação científica, o que você tem que fazer? Você tem que passar essa vírgula para cá, vai ficar 8,2, né? E o expoente aqui fica vezes 10 a menos 8. Mas o que eu estou fazendo na prática? É como se eu estivesse pegando esse cara aqui multiplicando por 10 e pegando esse outro aqui dividindo por 10. Daí não vai alterar o resultado, eu estou multiplicando e dividindo por 10. Então, a força elétrica, nesse caso, vai ser 8,2 vezes 10 elevado a menos 7, menos 8 newtons. Ok? Então, vocês devem estar pensando, né? Puxa vida, deu uma força muito pequena. 10 elevado a menos 8, quase 1 bilionésimo, né? Se fosse 10 elevado a menos 9, seria 1 bilionésimo de newton. Então, talvez a força gravitacional vença, talvez a força gravitacional seja maior do que a força elétrica. Então, é isso que nós veremos em seguida. Então, essa aqui é a força de atração. Então, a força de atração entre o elétron e o próton do átomo de hidrogênio. Ok? Certo. Então, se essa é a força entre ambos, agora falta a gente calcular somente a força gravitacional.
né? Então a gente vai aplicar agora a segunda equação que eu trouxe para vocês, e para isso a gente vai precisar saber a massa do hidrogênio e a massa do elétron, né? Esses dados estão aqui no enunciado e vamos levar lá para baixo. Então 1,7 vezes 10 a menos 27 é a do próton e 9,1 vezes 10 a menos 31. Essas duas informações que a gente vai precisar. Então aqui está a lei de gravitação universal, vai calcular a força da gravidade. Então 1,7 vezes 10 elevado a menos 27, se eu não me engano, eu já corrijo aqui se estiver errado. 1,7 vezes 10 a menos 27 e 9,1 vezes 10 a menos 31. 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. Essas aqui são as duas massas envolvidas, né? A massa do elétron é essa aqui e a massa do próton. Então note que a massa do próton é cerca de quase 2.000 vezes maior que a massa do elétron, né? Mas vamos lá. A lei da gravitação universal tem também uma constante. Essa constante é 6,67 vezes 10 a menos 11. 6,67 vezes 10 a menos 11. Vamos fazer aqui. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Prontinho. Agora só falta a gente substituir a distância, né? A distância entre o próton e o elétron, né? A gente já usou aqui no exercício passado, é 5,3 vezes 10 a menos 11. É a mesma aqui, ó. Então aqui, 5,3 vezes 10 a menos 11. Ao quadrado, claro. Então a força gravitacional será quanto? Vamos ver. Primeiro passo, multiplicar 1,7 por 9,1 por 6,67. Vamos ver quanto que dá isso. 1,7, 9... Opa. 1,7, 9,1, 6,67. Dá 103,18. Não, tá errado isso. Vamos lá. 1,7, 9,1 e 6,67. 103,18. Tá certo. Vezes 10 elevado a quanto? Soma agora os expoentes. Você vai somar o menos 27 com o menos 31 e com o menos 11. Então isso aqui, 27 negativo, 31 negativo e 11 negativo. Isso aqui vai dar em... Opa, fiz errado aqui. 27, 31 e 11. Isso aqui dá 69 negativo. Então, um número bastante pequeno. Por fim, a parte de baixo aqui a gente já resolveu, né, no exercício aqui da lei de Coulomb. A parte de baixo fica 28,09 vezes 10 a menos 22, né? A gente já fez essa operação aqui. 28,09 vezes 10 elevado a menos 22. Prontinho. Então essa aqui é a força gravitacional. Agora, basta a gente fazer a divisão do 103 pelo 28 e a gente já vai ter o resultado. 28,09 dividido tal, vai dar 3,67. 3,67 vezes 10 elevado a... Agora você vai fazer menos 69 menos o menos 22. Até vou escrever isso aqui. Menos 69 menos o menos 22. Então, menos com menos dá mais, vai ficar 69 negativo com 22 positivo, menos 47 newtons. Ok? Essa aqui é a força gravitacional envolvida no processo. E aí? Isso é bastante ou pouco? Cara, veja aqui, expoente menos 47. Então é um valor absurdamente pequeno. É muito, muito, muito pequeno mesmo. Mas o que o exercício pede para a gente fazer é comparar os dois valores, né? Vamos ver qual deles é menor. O outro também era pequeno. Só que aqui, ó, a força elétrica é 8,2. A força gravitacional é esse tamanico aqui. Então é muito pequeno. Deixa eu copiar essa tela aqui e resumir lá embaixo. Deixa eu copiar essa imagem aqui. E vamos colocar aqui embaixo. Então, a força de
a força de atração gravitacional entre o próton e o elétron no átomo de hidrogênio é aquele valor ali, né? É quanto? 3,67 vezes 10 elevado a menos 47 newtons. Então esse aqui é o valor que a gente estava procurando. Bom, é realmente um valor muito pequeno, mas vamos comparar isso com o valor da força elétrica, né? Então a força elétrica é 8,2. Então para a gente comparar, vou fazer o seguinte, eu vou fazer a divisão da força elétrica, deixa eu pegar uma caneta mais grossa, aqui, a divisão da força elétrica pela força gravitacional. Então eu vou dividir 8,2 vezes 10 a 8, a menos 8, por esse cara aqui, né? Vamos ver quanto que vai dar esse resultado. Então, anotem lá, estou dividindo 8,2 elevado a menos 8 por 3,67 elevado a menos 47. Fazendo essa divisão, o resultado é 2,23 vezes 10 elevado a menos 30, elevado a 39. O que significa? Que a força elétrica é 2,23 vezes 10 elevado a 39, passa a força gravitacional para o outro lado, Fg. Ou seja, tem 40 zeros aqui. Quantas vezes ela é maior? É 2 seguido de 40 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? São 40 sequências de zeros como essa daqui. Ou seja, esta força é realmente muito, mas muito maior do que a força gravitacional. Ó, aqui 20, 30 zeros, 40 zeros. Essa aqui é a quantidade de vezes que a força elétrica é maior que a força gravitacional. Ou seja, quem é que manda na dinâmica do átomo de hidrogênio? É a força elétrica ou é a força gravitacional? É óbvio que é a força gravitacional, que é a força elétrica, né? A força gravitacional é tão pequena que é como se não existisse. Então, pouco importa a existência dela, porque ali quem manda naquela pequena distância que há entre os dois, quem manda realmente é a força elétrica, tá? E também porque a massa é muito pequena, né? Então, observe que quando eu trato de planetas, né, de astros gigantes, quem que manda ali? Quem manda ali é a força gravitacional e não a força elétrica. Por quê? Porque a massa é muito maior que a carga? Sim, exatamente por isso. Não que a carga total, mas que a carga líquida, né? Então, em geral, os corpos estão neutros, eles não têm carga sobrando e nem faltando. Eles estão ali, mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, num planeta onde você não tem praticamente carga sobrando ou faltando, a única coisa que vai fazer diferença mesmo é a força gravitacional. Tá bom, gente? Mas é isso por hoje. Vídeo aí de 19 minutos. Espero que, se você chegou aqui, significa que, cara, a gente é muito parceiro, hein? Você me acompanhou num vídeo muito longo. Então deixa um comentário aí, diga assim, ó, assisti tudo. Tá bem? Valeu, um abraço, até mais.